Pessoal do primeiro, voltando aí depois de um belo tempo falando de história do Brasil, né? Voltando à história da arte, o nosso último tópico aí de história da arte, que será o Barroco. Vou gravar a aula aí para vocês poderem analisar as obras um pouquinho melhor. Por que eu vou falar do Barroco bem agora? Lembrando que eu falei do Brasil, parei lá em mineração, e lá na mineração, na sociedade mineradora, a gente conversa sobre o Barroco Mineiro, né? Para a gente entender as características do Barroco Mineiro, eu volto aqui no Barroco, na Europa, na história da arte, essa escola artística que vem depois do Renascimento. Falamos muito sobre o Renascimento, certo? Então vamos ver aqui algumas características principais. Lembrando que essa aula eu vou tentar fazer o mais rápido possível, tá certo? Primeiro, o nosso contexto histórico, né? Você tem que lembrar que no século XVI você teve um evento religioso importantíssimo, que foi o rompimento, né, da Igreja Católica. Você vai ter, a partir de Lutero, esse aí que está aí, o Lutero, ele vai interpretar a Bíblia e criar a sua própria igreja. E a partir da interpretação da Bíblia, você vai ter a formação de várias religiões. E o Lutero, não é? Então ele foi aí que iniciou com a religião luterana. Então a Igreja Católica começa a perder muitos fiéis. Com ela perdendo muitos fiéis, você vai ter uma ação da Igreja Católica chamada Contra-Reforma ou Reforma Católica. O que é isso? A igreja, no caso, vai tentar manter os seus fiéis ou ter mais fiéis. Então você tem várias atitudes da Igreja Católica, como eles tendo uma autocrítica, um index, né, a conservação dos valores católicos, a Companhia de Jesus, os jesuítas que vimos aqui. Então o Brasil, a colônia brasileira, sofre esta consequência, né? E dentro dessa contra-reforma vai surgir este estilo artístico que é o Barroco, para mostrar principalmente a grandiosidade da igreja. E ao mesmo tempo que tem isso, você vai ter a consolidação do absolutismo. Então esses estilos artísticos também se espalham aí por essas nobrezas. Aqui eu dei o exemplo do Henrique VIII, não é? Então você tem a França se consolidando lá no catolicismo, a Inglaterra com Henrique VIII, a criação do anglicanismo, não é? E o Barroco também vai chegar nos palácios, tá? Então é este o cenário da Idade Moderna, é este o cenário: contra-reforma, absolutismo e de expressão artística o Barroco, que vem, né? Que é uma continuação do Renascimento que a gente vai ver. Então a arte barroca nasce na Itália no século XVI. Barroco significa pérola irregular, não é? Ou seja, então, porque é um termo pejorativo. O Renascimento seria a pérola idealizada, bonita, racional. O Barroco, você vai ter uma diferença. Você vai ter a emoção. As coisas não serão idealizadas como no Renascimento. O Barroco, então, começa na Itália e se espalha por toda a Europa. Em cada região, em cada artista, você vai ter, então, essas características próprias, né? Mas uma coisa você tem em comum. Preste atenção. O Barroco vai romper com o Renascimento na questão da razão, do equilíbrio e da simetria. Aquela coisa idealizada, mas vai manter o realismo. Então, à medida que você vai desenhar as coisas, você vai desenhar mais próximo à realidade. Isso se mantém. O que vai mudar, então, é esse equilíbrio. A gente vai ver isso agora nas características do Barroco. Então, principais características. Barroco rompe com a razão renascentista. Você não é mais aquele ser racional. O artista barroco vai colocar a emoção na obra de arte, o exagero, os dramas. Você vai ter obras, então, exuberantes, dramáticas. Você vai ter em escultura, por exemplo, a dramaticidade, a expressividade, os conflitos que traz o ser humano. Toda obra barroca, então, ela não vai ser aquela coisa idealizada, o que devemos atingir. Não. Vai ter o quê? O humano, ele também porta
emoções e sentimentos. Olha o que eu escrevi ali. A estética que o espectador é pelo sentido e não aquela coisa lógica, racional do Renascimento. Vamos ver aqui alguns exemplos rapidinho dessas características para o Barroco. Você terá a arquitetura barroca, caracterizada então pelo dinamismo, pelas curvas, por ela ter uma organização complexa, geralmente com muitas janelas, muitas colunas. É o exagero, tá vendo? É o exagero. É suntuoso. Você tem que mostrar que uma igreja ela é suntuosa, faz parte da Contra-Reforma, certo? Você vai ter pinturas no teto, você vai ter muita decoração, você vai ter a pintura a óleo no teto que vai dar uma sensação que o teto é infinito, que ele vai para o céu. Olha a dramaticidade. Você vai ter agora um jogo de luzes. Quando você tem escultura dentro da igreja, você precisa das luzes para dar a teatralidade. Você, quando tem colunas, você vai ter também aqui mais um tipo de coluna, que são as colunas salomônicas, que elas são em espirais, salomônicas, perdão, que elas são em espirais. Vou dar um exemplo aqui. Aí é a primeira igreja que começa a surgir, as primeiras características barrocas, a igreja de Jesus, iniciada por Inácio de Loyola, sim, aquele que criou a Companhia de Jesus. Você já observando a fachada da igreja, né? Você já percebe ali volutas, né? Que são aquelas ondinhas, maiores detalhes, né? Você tem colunas duplas, certo? Você já começa a ver um pouquinho, entre aspas, desse exagero, né? Desse dinamismo nas formas. Olha o interior da igreja de Jesus, olha o altar, olha como o altar funciona, olha a cor, olha o ouro, né? Olha o esplendor, olha ali o teto pintado, certo? O teto desenhado, aquele teto desenhado, o céu, a sensação então que a igreja continua no céu. Aqui, a famosa Basílica de São Pedro em Roma, né, onde hoje é o Vaticano, olha ali, olha o tanto de escultura que você tem, olha as colunas, olha as janelas quadradas e retangulares, aquela famosa praça, né, aquela famosa basílica, onde o Papa vai lá, né, fazer as suas orações e tal. Olha aqui na frente, você dá para ver esse exagero em decoração. Aqui é o interior dela, olha o teto. Olha como você tem figuras, formas geométricas, a cor, você tem uma predominância na cor aí. Olha o teto, parece que o teto segue ao céu. É a dramaticidade, é a teatralidade barroca. E aqui você já dá para ver um pedaço do altar. O altar é chamado de baldaquino, o altar. Olha aí, olha o ouro, olha o dourado, né? Olha como é rebuscado. Olha as colunas em espiral, certo? Exagero, emoção é o sentimento. A arquitetura então barroca também entra na arquitetura palaciana, lembra? Nas cortes, na nobreza. A arquitetura palaciana também será o exagero. Já que ela era grandiosa, as nobrezas também precisavam mostrar que elas eram grandiosas. Aqui é um exemplo lá do Luís XIV, o Palácio de Versalhes. Depois eu vou passar um vídeo para vocês verem as características do Palácio de Versalhes. E a escultura barroca? São as mesmas. Emoção, drama, ela será dinâmica. Você não vai ter aquelas estátuas paradas elas são, mas numa posição mais... Não, aqui você vai ter as estátuas com ações, né? Com os temas que são ações. O bronze, o mármore, os temas religiosos, as santas, os heróis. Vou te dar um exemplo aqui para você entender essa emoção que eu estou querendo dizer, esse movimento que parece contraditório. Um movimento numa escultura, é óbvio que uma escultura não se move, mas você vai ver aqui, é ação. É um registro fotográfico, vamos dizer assim. O principal escultor, Bernini, na Itália. Olha aqui, êxtase de Santa Teresa. A Santa Teresa era uma freira que virou santa, conversava com Deus, né? E aí vai um anjo de Deus para tratar a Santa Teresa, para ela ter contato com Deus, com o céu, né? E aí é um anjo, né? Mandando a flecha dourada que vai entrar no seu coração e ela vai sentir na dor um prazer, porque ela vai agora conhecer Deus,
né? Eu vou mostrar a cara de Santa Teresa aqui, mas só na escultura. Repara ali no manto, nas dobras do manto, aonde ela está colocada. Ela está colocada em um pedestal, um lugar ali para dar aquela cena. O anjo, né? Olha aqui a cara de o feliz, né, que a Santa Teresa vai conhecer Jesus, e olha ali o olho entreaberto, a boca que parece que que está soltando um gemido de dor, mas é uma dor prazerosa, porque ela irá conhecer Deus, a emoção. Olha como você tem a emoção, o sentimento, o drama nessas esculturas, coisa que no Renascimento e na Grécia elas eram plenas e mais sérias. Lembram disso? Vou dar aqui a cena dela, né? O cobre ali atrás, como se fosse a luz, Deus, né? O céu, e a santa indo para o céu. Aqui é o Davi de Bernini. Lembra lá do Davi de Michelangelo? Ereto, reto, pensando antes da luta? O Davi de Bernini está na luta. Ele já está no meio da luta. Ele está em uma ação. Ele já pensou na estratégia e ele vai jogar as pedras no Golias. Você tem uma ação, um dinamismo, mais curvas, né? Então, aquela simetria que não tem mais, aquela coisa racional do nascimento, não. Aqui você já está na ação. Olha a dramaticidade, a emotividade já está aí. Olha a cara do Davi, do ele está em luta, certo? Tá vendo a diferença aqui para o barroco? E você tem isso também na pintura barroca. Você vai ter o jogo de luz. A luz aqui na pintura barroca vai se tornar uma personagem. A luz vai ser essencial para as pinturas barrocas. E você vai ter todas essas características que eu falei. Você vai ter expressividade, você vai ter sentimento, vai ser a pintura do momento. Como eu falei, o sentido fotográfico. Parece que o cara pintou no momento do clímax, da hora, da história que o quadro quer contar. Sempre contando as emoções. E o realismo, né? Então você não vai ter nada deformado, nada desse tipo. Mas você vai ter esse realismo, que é a herança do Renascimento. Você vai ter, então, lendas bíblicas, nobreza, os nobres, cenas do cotidiano. E principalmente aqui, você vai ter esse dinamismo também na composição do quadro. Para a gente entender isso aqui, vamos ver as obras. Um dos principais pintores é o Caravaggio. Caravaggio italiano, era um cara da boemia, era um cara que vivia com o povão, é um cara que arrumava confusão, era um cara que pegava gente da rua para ser modelo vivo, sair um pouco daquela coisa formal, né, do estúdio e tudo. Ele humanizou personagens bíblicos. Vamos dar um exemplo aqui. Então, as características principais do Caravaggio. Para ele, o divino é a realidade humana. Ele vai ter o claro e o escuro. O fundo das obras do Caravaggio geralmente serão pretas, né? Não é porque ele não sabia desenhar fundo, não. É para a personagem principal mostrar mais a obra. Você vai ter um realismo muito assim, da coisa muito, muito pessoal, da drama, da sujeira, né? A sujeira. Parece que são personagens humanos. Quando ele desenha Jesus, parece que é um humano que eu encontrei na rua. Parece que quando ele desenha São Pedro, Maria, parece que é uma pessoa ali que eu acho na esquina. Isso choca muito a Igreja Católica. Geralmente, drama, morte é a base de cor dele, preto, branca e vermelho. Aqui é uma das primeiras obras, a gente ainda não vai encontrar muito isso, mas olha aqui, por exemplo, aqui a primeira encomenda pública, Vocação de São Mateus. Aqui do lado direito seria Jesus apontando São Mateus, o convocando para ser um apóstolo. Olha o registro fotográfico, é o momento que Jesus chega e fala: ei, Mateus, venha comigo. Mateus para ali na hora, né? Ele está na mesa contando dinheiro com o seu trabalho, ele já era um velho, e ele para na hora, as pessoas olham: oh, quem é esse cara? É o momento. E olha a luz como personagem. A luz ajuda a gente a ficar ali na mão de Jesus, que é a convocação dele. Então olha o jogo do escuro e do claro. Aqui é o Davi Elias do Caravaggio. Olha o fundo escuro, olha a luz, né? Aqui diz a lenda que ele liga com a Igreja
católica, que é um quadro de redenção, né? Ele se faz ali um autorretrato com o Golias, né? É uma fofoca histórica, né? Aqui, a flagelação de Cristo. Olha como não tem assimetria, você tem um dinamismo. Parece que Jesus sai do plano central. A luz é um outro personagem dentro da obra. A luz ilumina o Jesus que está sendo flagelado. E aqui eu acho essa obra muito legal, a crucificação de São Pedro, não é? São Pedro, quando foi crucificado, ele não queria ser crucificado igual a Jesus Cristo. Então, ele é crucificado para baixo. E aqui são os homens, então, levantando a cruz de São Pedro. Olha como é uma pintura, só que você vê a gravidade nela. O São Pedro parece um velho que você encontra na praça. Olha a dobra do estômago dele, ele é gordinho, né? Em comparação às obras renascentistas, que são todas musculosas e idealizadas. Aqui você vê o traseiro do cara, na cara nossa, que ele está levantando a cruz, a luz iluminando. Você vê que a luz não tem uma racionalidade, ela está iluminando São Pedro e os homens se esforçando a levantar a cruz. Olha o pé do cara que está aqui levantando a cruz, é um pé sujo, né? Ele é sujo, então ele não tem aquela coisa da harmonia renascentista, né? É uma coisa muito humana, parece que está na sua sala, parece que você está vendo aí, parece que você está no momento ali da crucificação. E aqui o São Jerônimo que escreve, é só para a gente ver as cores, né? O preto, o branco, o vermelho, né? A nossa racionalidade aqui no São Jerônimo, e ali, né, você tem esse conflito, né, entre a vida e a morte, né? Que não importa o que a gente seja, iremos ao nosso futuro aí, né? Rapidão, só para dar um exemplo de outros pintores barrocos, que você tem o Rembrandt na Holanda, né? A luz, os temas sacros, os autos, pinturas em grupo, o empaste, né? Que ele usava muita tinta, né? Que vai formando camadas grossas no quadro. Aqui só um exemplo para a gente ver as características. Festim de Baltazar, né? Olha o jogo da luz aí, a imagem de Deus mandando ir para o rei Baltazar, né? Então é só para a gente levar aquelas características para a obra, e o barroco se espalhou, né, pela Europa, pelas colônias também, né? Dentro disso vai nascer uma escola artística mais relacionada à aristocracia, no período, né, das revoluções liberais, onde você tinha os burgueses, né, tentando as suas constituições, tentando os seus direitos políticos, né? Você vai ter uma escola artística ligada à nobreza, à aristocracia. Então, geralmente em países com isso, França, Áustria, que elas não são ligadas à religião, elas são ligadas ao dia a dia da nobreza, ao dia a dia da aristocracia, às atividades da né, chamado do estilo Luís XV, na França, que foi depois do Luís XIV, né? Então, era uma obra, era uma arte que eu falava que era alienada, que você não tinha crítica nenhuma, não tinha nada, porque representava o dia a dia, o cotidiano, a beleza, a leveza. O principal pintor é o Fragonard, né? O Fragonard, olha lá, olha as características: elegância, leveza, delicadeza, cores mais claras. As flores, né? Você teve flores, laços, roupas, as roupas de seda, né? É chamada então pintura galante. Olha ali, que seria uma mulher nobre lendo um livro, né? É uma cena do dia a dia. Olha as cores mais claras. Você nota ali a elegância, né? Como a mulher ali está elegante lendo aquele livro. Carta de amor, olha os vestidos de seda, a pele da mulher rosada, é a nobreza francesa, austríaca, as cores. E aqui o quadro mais famoso, o balanço, né? Você se sente no jardim, parece que você sente o cheiro do jardim, de tanta flor que tem, a mulher sendo balançada ali, né? Esculturas, que o barroco também chega em esculturas, que é esculturas de anjinho e tal, dentro,
né? Móveis, você tem tudo isso também relacionado ao rococó, né? Então, olha o Fragonard, esse é um quadro, né, que resume o rococó, né? O dia a dia da aristocracia, o vestido sendo levado pelo vento, né, pelo movimento do balanço, né? Você sente aí como era a vida dessa aristocracia. Pessoal, é isso, né? Desculpa aí os barulhos, mas vocês já conhecem as videoaulas que é assim. Tentei resumir bastante, né, para caber dentro dessa aula. No grupo, vou tirar dúvidas, vou passar um vídeo para complementar essa videoaula. Muito obrigado.